vida está sempre em movimento, mas tem dias que paramos no meio do caminho e começamos a questionar. Mas questionar demais pode gerar equívocos na mente. Hoje quero falar com a parte de você que se cansou de tentar agradar, mas ainda sente medo de deixar de ser necessário para alguém. Quero falar com essa região íntima onde você aprendeu a barganhar a própria paz em troca de migalhas de aceitação, onde muitas vezes você engoliu palavras, disfarçou incômodos, aceitou lugares. Sorriu quando queria chorar, disse sim quando todo seu ser pedia silêncio, quando recuou em respeito. Há um tipo de sofrimento que vem quando o ser começa a rejeitar a si mesmo primeiro, achando que está se protegendo caso alguém o faça. A pessoa antecipa o abandono externo, abandonando a própria verdade. Diminui a própria voz para não incomodar, esconde suas necessidades para não parecer difícil, sufoca sua sensibilidade para não ser chamada de fraca, finge concordância para não perder convivências, aceita pouco para não ficar sem nada e, sem perceber, transforma a própria alma em barganha diante da falsa liberdade nas relações. Existem ambientes e expectativas de pessoas que exigem muito, eu sei, mas nunca deveriam promover sua mutilação interior. Eu sei que muitas pessoas aprendem que precisam produzir muito cedo demais, talvez em algum momento da sua caminhada tenha compreendido que ser amado significava ser conveniente, servir, que ser aceito significava não dar trabalho, que ser respeitado e permanecer perto de certas pessoas seria preciso esconder dores, opiniões, diferenças, limites e até sonhos. Talvez você tenha crescido ouvindo que precisava ser mais forte, mais quieto, mais obediente, mais bonito aos olhos do mundo, mais produtivo, mais parecido com alguém, menos intenso, menos sensível, menos verdadeiro. Então, pouco a pouco, você foi se adaptando dentro de um cárcere privado em nome da sobrevivência emocional. Começou a observar o rosto dos outros antes de expressar o que sentia. Começou a medir cada palavra para não provocar rejeição. Começou a pedir desculpas por necessidades legítimas. Começou a se considerar exagerado por sentir, ingrato por desejar respeito, culpado por querer espaço, errado por não caber em formas que nunca nasceram da sua essência. Mas entenda que ninguém que exige a sua anulação está se importando com você.
aceita você quando você se abandona. Não está acolhendo sua alma, está se beneficiando da sua renúncia. Quem só se aproxima quando você se cala, não respeita sua opinião. Existem relações que chamam de paz o silêncio de quem foi ferido. Chamam de harmonia a obediência de quem não pode se expressar. Chamam de amor permanência de quem tem medo de sair. Chamam de humildade anulação de quem nunca recebeu autorização para ser quem é. A luz não sustenta esse engano. As leis divinas não pedem que uma alma se destrua. para provar bondade. O verdadeiro amor pode pedir amadurecimento, pode pedir responsabilidade, pode corrigir caminhos, mas nunca exige que você deixe de existir por dentro para ser tolerado por fora. Pare de confundir aceitação com permissão. Pare de chamar de carinho aquilo que só chega quando você se diminui. Pare de chamar de companhia que tem exigido que você entregue sua paz, sua lucidez e sua dignidade para manter uma aparência de companheirismo. Pertencer não é caber em qualquer lugar, a qualquer custo. Pertencer diante da luz é estar onde sua presença pode respirar sem precisar mentir sobre si mesma. Há lugares onde seu corpo está presente, mas sua alma vive encolhida. Há conversas nas quais você participa, mas sua verdade permanece escondida, dando no fundo da garganta. há vínculos que parecem seguros apenas porque você Aprendeu a não contrariar. há ambientes que elogiam sua doçura, mas se irritam quando você desenvolve limites. Observe isso com honestidade, porque muitos chamam de mudança negativa aquilo que, na verdade, É o início da sua cura. você talvez tenha medo de se posicionar, Porque imagina que se parar de se abandonar, perderá pessoas, aprovações, convite, funções, afetos e lugares. talvez perca mesmo algumas ilusões. Talvez algumas pessoas se afastem quando perceberem que você já não aceitará ser depósito de cobranças. Quando você deixar de se calar para promover o silêncio conveniente, ou estar sempre disponível para tudo. Que tipo de vínculo só permanece Quando você não se respeita? Que tipo de amor precisa da sua fraqueza para continuar confortável? Que tipo de convivência só reconhece seu valor quando você serve sem reclamar, ajuda sem colocar limite, escuta sem ser escutado, acolhe sem ser acolhido e se culpa sempre que tenta cuidar de si?
perdas que, aos olhos humanos, parece abandono, mas diante da espiritualidade são devoluções. A vida devolve você a si mesmo quando retira da sua caminhada aquilo que só se mantinha às custas da sua ferida. Esse estado desgasta o campo espiritual de consciência, que é a camada sutil onde se organizam pensamentos, memórias emocionais, crenças de valor pessoal e impulsos de escolha. Quando esse campo fica condicionado à aprovação externa, ele perde firmeza, oscila conforme a reação dos outros e faz a pessoa entregar a direção da própria vida nas mãos que nem sempre estão pensando no melhor para você. Por isso eu lhe digo: volte ao centro antes de responder ao mundo. Antes de aceitar um pedido, pergunte à sua consciência se aquilo nasce do amor ou do medo. Antes de dizer sim, perceba se há paz ou aperto dentro de você. Antes de se culpar por não conseguir atender a todos, examine se aquilo que esperam de você respeita a sua humanidade. Antes de se moldar para ser aceito, pergunte que parte sua ficará abandonada nesse acordo. A alma madura não vive apenas reagindo ao desejo dos outros. Ela aprende a discernir o que é serviço verdadeiro e o que é exploração disfarçada de necessidade. Aprende que a ajuda que ilumina e a ajuda que alimenta a dependência, a renúncia que engrandece e a renúncia que adoece. Há silêncio que é sabedoria e há silêncio que é medo de existir. A paciência que nasce do amor e a paciência que nasce da incapacidade de colocar limites. Não tenha vergonha de reconhecer que você desejou ser aceito. Toda alma deseja acolhimento, pertencimento, ternura e presença. O erro não está em desejar amor. O sofrimento começa quando você aceita qualquer forma de vínculo para não sentir solidão. Há pessoas que permanecem em lugares que as ferem, porque temem o vazio que virá depois. Mas a solidão de quem se respeita pode ser mais curadora do que a companhia de quem exige sua diminuição. O silêncio depois de um limite pode doer, mas muitas vezes é nesse silêncio que a alma volta a ouvir a própria voz. A ausência de quem só se aproximava da sua submissão pode parecer perda, mas também pode revelar espaço para vínculos mais verdadeiros. Não se assuste quando sua cura desorganizar relações antigas. Tudo que foi construído sobre sua anulação precisará ser revisto quando você começar a se escolher com respeito. E escolher-se não significa colocar-se acima de todos. Significa não se colocar abaixo da dignidade que Deus lhe deu e parar de usar a bondade como desculpa para aceitar invasões. Significa compreender que você pode amar alguém e ainda assim não permitir que essa pessoa conduza sua vida pela culpa. Pode respeitar uma história e ainda assim reconhecer
de aprisionar sua consciência. Pode compreender a dor do outro e ainda assim não carregar o peso que pertence a ele. Pode ajudar sem se perder, servir sem desaparecer, permanecer gentil sem entregar sua liberdade interior. A luz não pede que você se torne duro, pede que se torne verdadeiro. E a verdade, quando amadurecida pelo amor, não precisa gritar para ser firme. Talvez você tenha passado muito tempo tentando provar que era bom. Provou pela paciência, pelo excesso de compreensão, pelas desculpas que deu aos outros, pelas necessidades que engoliu, pelas vezes em que se culpou para não reconhecer a injustiça recebida. Mas a bondade verdadeira não precisa se apresentar como sacrifício permanente da própria alma. Ser bom não é permitir tudo. Olhe com sinceridade para as áreas da sua vida onde você tem se abandonado, onde você tem dito sim para ser aceito, onde tem fingido não se importar para não parecer sensível, onde tem suportado palavras que ferem porque teme criar conflito, onde tem escondido sua inteligência, sua espiritualidade, sua dor, sua alegria ou sua diferença, para caber no limite estreito do olhar de alguém, onde tem aceitado menos do que respeito, porque acredita que exigir dignidade fará você perder amor. A consciência só transforma aquilo que aceita enxergar. Enquanto você chamar abandono de amor, continuará adoecendo em nome de uma paz que não é paz, apenas ausência temporária de confronto. Eu sei que há histórias difíceis. Talvez você tenha sido punido quando expressou tristeza, ou foi ridicularizado quando demonstrou necessidade. Talvez tenha recebido afeto apenas quando correspondia ao esperado. A alma, quando ferida, cria estratégias para sobreviver. Não se culpe por ter aprendido a se adaptar. O que ajudou você a atravessar um período de dor não pode governar sua vida inteira. A criança interior que precisou se calar para não ser rejeitada não pode continuar decidindo por toda a sua consciência adulta. Hoje você pode aprender outro modo de existir. Hoje você pode começar a escolher presença em vez de medo, verdade em vez de máscara, dignidade em vez de aprovação. Quando você parar de se abandonar, talvez sinta culpa no início, porque sua alma foi treinada a associar limite com erro. Essa culpa não é prova de que você está fazendo algo errado. Muitas vezes é apenas o desconforto de uma consciência saindo de um padrão antigo. Não obedeça automaticamente
a toda culpa que aparece. Veja se ela nasce de uma responsabilidade real ou de uma programação de submissão. Existe culpa que corrige, existe culpa que controla. O arrependimento que corrige leva ao reparo, à humildade, ao amadurecimento. A culpa que controla leva ao medo, à paralisia e ao retorno para lugares que já feriram você. Tenha discernimento para separar uma da outra. Nem todo aperto no peito é aviso espiritual. Às vezes é apenas a memória emocional, tentando manter você no conhecido, mesmo que o conhecido seja dor. Jesus não quer sua alma ajoelhada diante da rejeição. Jesus não quer que você use espiritualidade para justificar o sacrifício da própria luz. Não confunda mansidão com ausência de limites. Não confunda perdão com permissão para repetirem o mesmo desrespeito. Cristo ensinou amor, mas o amor verdadeiro não é conivente com a destruição. Perdoar pode libertar seu coração do veneno da mágoa, mas não obriga você a permanecer exposto à mesma fonte de ferimento. Acolher o outro não significa entregar a ele o direito de atravessar sua alma e drenar você. Há portas que a misericórdia mantém abertas para a prece, mas que a sabedoria precisa manter fechadas para a convivência. Pare de se abandonar para ser aceito, porque toda vez que você se trai para manter alguém por perto, algo dentro de você se cala um pouco mais. E quando a alma se cala demais, ela começa a perder o gosto pela própria vida. Não porque a luz tenha ido embora, mas porque a pessoa deixou de habitar a própria verdade. Você foi criado para viver com consciência, não para representar um personagem agradável aos olhos de todos. Fui chamado para amadurecer, não para desaparecer. Veio à existência para aprender o amor. E o amor começa quando você reconhece que também é uma criatura digna do cuidado que oferece aos outros. Não use sua capacidade de amar contra você. Não transforme sua sensibilidade em porta aberta para qualquer invasão. Não permita que o medo da rejeição decida o tamanho da sua presença no mundo. Comece com um passo pequeno, mas comece. Diga a verdade com respeito antes que você se cale por medo. Recuse uma sobrecarga quando seu corpo e sua alma já deram sinais de limite. Pare de explicar excessivamente aquilo que sua consciência já sabe ser legítimo. Não se desculpe por precisar descansar, por precisar pensar, por precisar de tempo,
por não conseguir atender a todas as expectativas. Observe quem se irrita quando você começa a se respeitar, porque essa irritação revela muito. Nem sempre quem reclama da sua mudança está preocupado com sua evolução. Às vezes apenas perdeu acesso ao lugar onde manipulava a sua culpa. Mantenha o coração limpo, mas os olhos abertos. A espiritualidade amorosa não é ingênua. A luz também é discernimento. Você não precisa lutar contra todos, nem provar nada em voz alta, nem abrir mão da sua cura para beneficiar quem não reconhece o seu valor. Basta começar a não se abandonar nos gestos que ninguém vê. Não se abandonar no pensamento que surge quando você erra. Não se abandonar diante de uma crítica injusta, ou quando alguém tenta fazer você sentir vergonha. Não se abandone quando a solidão tentar convencê-lo a voltar para lugares onde sua alma era diminuída. Ou quando o medo disser que você será esquecido, se não for útil o tempo todo. A fidelidade a si mesmo é construída em pequenas escolhas silenciosas, e cada uma delas fortalece seu campo espiritual de consciência, devolvendo eixo, presença e clareza à sua caminhada. Não faça essas moedas de troca, não troque aceitação por abandono. Não troque a tua verdade por companhia. Não negocie sua dignidade para receber migalhas de afeto. Quem tiver maturidade para caminhar ao seu lado aprenderá a respeitar sua inteireza, não apenas sua conveniência. Quem amar de verdade não exigirá que você desapareça para que a relação continue. E quem se afastar porque você começou a se respeitar, talvez estivesse mais ligado à sua conveniência do que à sua presença. Deixe que a luz reorganize seus vínculos. Deixe que a verdade revele quem permanece por amor e quem permanecia por controle. Deixe que sua consciência amadureça sem pedir licença à rejeição. Que hoje você pare de chamar de paz aquilo que exige sua anulação. Que pare de chamar de amor aquilo que o faz sentir pequeno. Que pare de se desculpar por ter limites, por ter voz, por ter história, por ter necessidades, por ter uma alma que também merece cuidado. Que você aprenda a permanecer amoroso sem se abandonar, generoso sem se esvaziar, humilde sem se diminuir, firme sem endurecer, sensível sem se entregar à invasão. E quando o medo disser que você perderá a aceitação, se for verdadeiro, responda com serenidade: eu prefiro perder o lugar onde
onde preciso me trair do que perder.